Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Gabriel Alves, a força da técnica na Rádio Observador. Estivemos, aliás, a acompanhar a final da Supertaça, a vitória do Futebol Clube do Porto por 1-0 frente a um Torriense que nos chegou aqui com o início desta emissão com a palavra utopia e que, apesar de não ter ganho, entregou de alguma forma porque praticou um futebol positivo. Começou dona e senhora do jogo a equipa do Torriense. Nos primeiros 10 minutos assustou este Futebol Clube do Porto que depois, sucessivamente, foi ganhando a rédea ao jogo, digamos assim. E só ganhou por 1-0. 1-0 chega para conquistar uma supertaça, para conquistar uma final, para vencer uma final, mas não foi fácil para o Futebol Clube do Porto. Portanto, foi um Torriense capaz, um Torriense de atitude, um Torriense de intensidade e um Torriense que preparou muito bem este jogo com vista, portanto, àquilo que pretendia. Não conseguiu marcar, perdeu, mas lutou por aquilo que era o seu ideal. E o ideal foi muito bem dito pelo seu treinador Luís Tralhão, quando disse que a preparação foi entrar no jogo para ganhar. Ora bem, este foi o indicativo principal que o Torriense deu, que não foi ali para se defender, foi ali para jogar uma final. Uma final ganha-se ou perde-se, e foi com essa mentalidade que foi. Não ganhou, ganhou o Futebol Clube do Porto e ganhou bem, mas dificultou a ação do seu adversário, mas mais do que isso, para início de época, proporcionou aquilo que nós podemos dizer uma bela partida de futebol. É essa, de facto, para quem se diverte e entretém com o jogo, foi um jogo de resultado incerto até ao final, e muito bem, Farioli, na sua conferência de imprensa, focou que a equipa do Futebol Clube do Porto teve que sofrer ainda na segunda parte. Podemos dizer que foi um bom desenho pela equipa de Torres, em que intensidade, velocidade na circulação de bola, um jogo, portanto, bem ordenado, bem capacitado, com Diogo Costa a ser fundamental no Dragão, a ser o guarda-redes necessário numa equipa, portanto, e Farioli também falava disso, com Diogo Costa em ação, portanto, aquela fase inicial, aí está a necessidade de um guarda-redes à altura dos momentos onde o guarda-redes, portanto, é fundamental. Diogo Costa, portanto, uma vez mais, a dar nota da sua qualidade, a dizer presente e a mostrar que, de facto, é o guarda-redes que a equipa do Futebol Clube do Porto precisa e é o guarda-redes que a Seleção Nacional precisa. E já precisou e até usou, diria. Exatamente, a verdade é esta e, portanto, é um grande guarda-redes português, na sequência de outros grandes que, naturalmente, temos tido ao longo, portanto, de décadas e de gerações. Frault pegou naquilo que é o jogo do Futebol Clube do Porto. Eu fiz nota disso porque se percebeu. Marcou o ritmo, foi o motor, aliás, aquilo que ele já na época transata havia mostrado e tinha mostrado. Portanto, ele pegou, esticou, marcou o ritmo, marcou a profundidade. A transição da equipa foi marcada por aquilo que é, digamos, a força de Frault. E com a cereja em cima do bolo, porque acaba por fazer o golo, aliás, um belo golo de cabeça, porque cabeceadores não há muitos no Futebol Clube do Porto, e Farioli já na época anterior, na temporada anterior, tinha dado nota dessa situação, com os seus golos de cabeça, portanto, sobrepondo-se a outros futebolistas. Portanto, um golo na primeira parte, numa baliza onde o guarda-redes do Torriense só tinha feito uma defesa. Esta que é a verdade, as coisas são assim no futebol. Podemos dizer que na segunda parte houve muita luta pelo resultado. Diogo Costa esteve ausente de defesas, foi exatamente o contrário, e Adriel, com uma bela defesa com fotografia, acabou por ser também aquele que nos segundos 45 minutos tirou, portanto, a possibilidade de se mostrar na condição do lugar específico que é, portanto, o lugar de guarda-redes. Torriense, forte na atitude, tem bons jogadores,
mas há algum desequilíbrio nesta equipa. Que é qual? Mais precisamente, será no meio campo? É na forma como a equipa transiciona? Não, muito bem dado aqui pelo nosso convidado esta noite, portanto, ex-capitão do Torriense, David Rosa. o David Rosa, que é, de facto, a diferenciação que há entre a asa esquerda e a asa direita da equipa. Ora, isto desequilibra a equipa completamente, porque aquelas rotações que poderiam ser feitas, aquilo que se chama no futebol a basculação, acaba por não sair. Portanto, é tudo a asa esquerda, a triangulação toda a asa na esquerda e, obviamente, que a equipa que defende, naturalmente, bloqueia. Tenta bloquear, por muito bons que sejam os futebolistas que estão. É preciso ter uma asa direita porque a bola... Eu não estou a dizer que a asa direita tenha que ser tão boa ou melhor que a esquerda, mas tem que ser suficientemente boa para que possa fazer com que o jogo também circule. Uma ala muito bem dinamizada por Javi Vázquez, foi um dos homens do jogo, ganhou o prémio de revelação, e também Luís Quintero, que apesar de não ter estado em grande plano, teve alguns apontamentos interessantes. Sim, teve alguns apontamentos, mas eu acho que o haitiano foi para mim o jogador importante, que é o Danny Ginn, que ligou e articulou muito bem com o Javi Varela. Porque é um jogador também diferente. A Javi Varela é mais fino, mas o Danny Ginn é um jogador pujante, possante, leva com ele tudo atrás, eu diria, torcida, mas torcida sabendo o que está a fazer, com a bola bem controlada, muito bem direcionada. Portanto, é um fator que me parece aqui que a equipa do Torriense denotou. Tivesse mais ala direita, mais dificuldades teria causado ao seu adversário desta noite, o campeão nacional. Portanto, também mostrou com isso incapacidade de remate, porque as bolas também não chegaram lá suficientemente para que aparecessem jogadores para poder fazer aquilo que é, portanto, atirar à baliza. Futebol Clube Porto é um bloco, aquele bloco que nós já tivemos a oportunidade de ver. Um bloco intransponível, não é? Tem ali qualquer coisa, às vezes mas é do italiano, mas tem qualquer coisa soviética. Sim, é um bloco muito físico, fisicalidade, portanto, é uma equipa altamente tática e assenta, acima de tudo, naquilo que é a técnica da força. Mas há a referir aqui algumas coisas. Primeiro, Diogo Costa é um jogador, já o referenciámos, fundamental. Tem dois centrais fortíssimos, que são importantíssimos naquilo que é, portanto, não só a capacidade defensiva na organização defensiva, mas também na primeira fase da organização. E depois tem fora o outro, também já aqui focámos, que é o motor de tudo aquilo que é a equipa. Movimentos, todos os movimentos que a equipa precisa de fazer a meio campo, as transições, portanto, os ritmos que marca. Depois, eu queria dar aqui uma nota boa ao André Silva, neste seu regresso a Portugal e ao foi muito, apesar de não ter registrado nem assistência nem golo, foi muito interventivo, muito mexido, a correr muito, a jogar muito pela equipa. Mas também. Desculpa lá, o ponta de lança não tem sempre que marcar golos e fazer assistências. O ponta de lança tem que ter atitude na área, portanto tem que ter atividade na área, capaz de abrir espaços, de criar, portanto, situações a que os seus companheiros possam fazer multiplicações de jogo e possam, obviamente, ter... levar consigo adversários, fazer uma série de trabalhos. O gol do Frollo, ele está lá. É ele que faz o arrasto. Portanto, o ponta de lança tem uma abrangência muito maior. E um jogo sem bola agora, importante. A verdade é esta. Quando marcas gols, juntas tudo, não é? É o útil, o agradável. Não. O ponta de lança, e isto, André Silva, é um jogador de quem se vai tirar, certamente, grande partido dessa sua ação, que é um jogador extremamente inteligente, de uma grande cultura tática, de uma forte mobilidade e, naturalmente, também goleador, que não o deixará de vir a ser. Falta este futebol com o Porto é algo. É perfume. Há perfume que não tem. Aquilo... não. É falta fantasia, falta... Mas Pinto Jéssica, o ano passado, foi tendo essa capacidade para trazer alguma sim, digamos mas, assim, alguma... Sim, mas naquilo que é a profundidade, naquilo que é a velocidade, naquilo que é a intensidade, pronto, aquilo que as pipocas, os adeptos gostam das pipocas, portanto ele traz essas pipocas. Mas taticamente o Futebol Clube do Porto precisa de alguém que crie ali situações diferenciadas da chamada força da técnica, portanto o imprevisto, a intempestividade, a imaginação, aquilo que sai de um momento para o outro. O Porto tem um coletivo, tem a técnica da força toda, mas falta-lhe perfume. Gabriel Alves, está feita a análise só para dar as notas. Força então, força. Eu quero dar a técnica da força ao Frauto, que é o homem do jogo e muito bem.
Eu dou-lhe também a força da tática. A força da técnica neste caso. Sim, porque é um jogador... Ganha uma e outra, dá a volta completa. É um miúdo cheio de saber de futebol. E quero dar a força da técnica ao Javi Marques. Excelente. Gostei muito daquele livro que ele marcou logo no início. Aquele livro muito bem apontado. É um jogador, de facto, de muita qualidade. Queria dar também uma nota de força da comunicação. É Luís Tralhão. Exatamente. Porque é falar assim que se está bem. Não é criar estatutos por isto e por aquilo. Não. É estar na realidade. Aliás, o treinador do Futebol Clube do Porto também é pragmático e objetivo. Estilo inconfundível de Gabriel Alves em mais uma análise na força da técnica. Vitória do Futebol Clube do Porto ao Torriense por 1-0. Jogo a valer supertaça de abertura da época 2026-2027. Uma época onde certamente contaremos também com o Gabriel Alves. Gabriel, um grande abraço. Um grande abraço para todos e para todos os observadores.